Você já tomou uma decisão que parecia certa no momento, mas no fundo sabia que algo não estava certo? A história de hoje sobre o censo proibido de Davi revela como até os maiores líderes podem deixar o orgulho nublar seu julgamento e as consequências devastadoras que isso pode trazer. O cerne deste texto nos ensina a verdade profunda. Deus se importa mais com a nossa confiança nele do que com nossos recursos humanos e conquistas. Quando colocamos nossa confiança em nossa própria força, em vez da provisão de Deus, estamos caminhando para o problema. A história começa com Davi ordenando um censo dos homens de guerra. À primeira vista, parece razoável para um rei, mas repare em algo fascinante. Joabe, o comandante militar de Davi, imediatamente percebe que há algo errado. Ele perguntou por que meu senhor, o rei, quer fazer tal coisa. Ainda mais revelador, a Bíblia descreve esse censo como sendo incitado pelo próprio Satanás. Por que esse censo era tão errado? Não era a contagem em si. Deus já havia ordenado censos antes. O problema era a motivação de Davi. Jesus disse: "Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus." O coração de Davi estava longe de ser puro, o que significava que estava longe de Deus. Após anos de vitórias e crescimento em poder, Davi começou a confiar mais em sua força militar do que na proteção de Deus. É uma mudança sutil que pode acontecer com qualquer um de nós, passando de Deus é minha força para olhe para minha força. Efeitos devastadores. Deus deu a Davi 3 opções de julgamento: 3 anos de fome, 3 meses de derrotas militares ou 3 dias de peste. A resposta de Davi revela sua maturidade espiritual, mesmo em meio ao fracasso. Ele diz: "Caíamos, pois, nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu." Mesmo no julgamento, Davi confiava mais na misericórdia de Deus do que na misericórdia humana. A peste atinge Israel. 70.000 pessoas morrem. Quando Davi vê o anjo da morte sobre Jerusalém com a espada desembainhada, ele clama em angústia: "Eu pequei, fui eu, o pastor, que fiz o que é errado. Estes são apenas ovelhas. O que fizeram eles? Que a tua mão caia sobre mim e sobre a minha família." Aqui vemos o coração de Davi retornar ao de um rei pastor, disposto a receber o castigo em lugar do povo para poupá-lo. Então algo notável acontece. O anjo para na eira de Araúna, o Jebuseu. E esse não era um lugar qualquer, era o Monte Moriá, o mesmo local onde séculos antes Abraão havia demonstrado sua total confiança em Deus ao estar disposto a sacrificar seu filho Isaque. Naquele dia, Deus providenciou um carneiro como substituto. Agora, gerações depois, nesse mesmo solo sagrado, Davi construiria um altar para deter uma praga. Quando Araúna oferece a Davi tudo o que era necessário para o sacrifício, Davi insiste em pagar o preço total, dizendo: "Não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada." Mesmo em seu arrependimento, Davi entendia que a verdadeira adoração envolve um custo pessoal. O significado desse local não termina aqui. Esse lugar onde Abraão confiou plenamente e Davi se arrependeu de falta de confiança, viria a ser o local do Templo de Salomão. Deus pegou o lugar de provação, julgamento e arrependimento e o transformou no centro de adoração para o seu povo. Como podemos aplicar essas verdades hoje? Primeiro, precisamos examinar regularmente nossas motivações, especialmente em tempos de sucesso. Estamos secretamente tomando crédito pelo que Deus fez? Se não tomarmos cuidado, o sucesso pode nos conduzir a um caminho de fracasso.
Então pergunte: estou começando a confiar nos meus recursos, nas minhas habilidades ou nas minhas conquistas, em vez de confiar no Deus que me deu tudo isso? Em segundo lugar, nunca, jamais se esqueça de que nossas ações como líderes impactam outras pessoas. O orgulho de Davi levou ao sofrimento do seu povo, um lembrete sóbrio de que nenhum de nós vive isolado. Ao falhar, sigamos o exemplo de Davi: arrependimento e disposição para assumir a responsabilidade. E por fim, assim como Abraão e Davi no Monte Moriá, devemos estar dispostos a entregar tudo a Deus, entendendo que a verdadeira adoração muitas vezes tem um custo. Os salmos relacionados a esse evento revelam o coração de Davi nesse tempo. No Salmo 38 ouvimos sua angústia: minha culpa me aflige como um fardo pesado demais para suportar. Mas no Salmo 103 ouvimos uma celebração do perdão de Deus: assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afastou de nós as nossas transgressões. Essa história lembra que, mesmo em nossos fracassos, quando acompanhados de arrependimento genuíno, tornam-se degraus para uma fé mais profunda e uma adoração verdadeira. E aleluia, a misericórdia de Deus é verdadeiramente sempre maior do que os nossos erros.